Olá, Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta sexta-feira. Já de novo, né? Sexta-feira, o dia da preparação para o Santo Sábado. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, né? Ele começa falando a questão do dia do sábado, né? Ok? E mais um versículo muito interessante, está entre os versículos 24 e 32 do livro, né? De Mateus, tá? 24 a 32. Foi quando eles trouxeram uma pessoa possuída por um demônio, né? Cego e mudo, inclusive, essa pessoa, e Jesus o curou, de tal modo que o cego e o mudo voltou a falar e a enxergar, né? E aí, nessa oportunidade, os fariseus, né? Toda a multidão ficou espantada, né? Não é esse aquele filho de Davi e tal, aquela coisa toda. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este indivíduo não expulsa os demônios senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Olha, para você ter ideia o que acontecia. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá, né? Os olhos desse povo estavam fechados, e será que os nossos não? Para as evidências, né? Eles, os fariseus, atribuíram às agências satânicas o santo poder de Deus, manifestando nas obras de Cristo. Assim, os fariseus pecaram contra o Espírito Santo, teimosos, amargos, duros de coração, decidiram fechar os olhos a todas as evidências e assim cometeram o pecado imperdoável. Quando você já... O que é o pecado imperdoável? É o pecado contra o Espírito Santo. O que quer dizer isso? É que nada da palavra do Senhor te toca mais, entendeu? Então, e como é que ocorre isso? Ocorre com aquele pecado que você fica adulando, e aí pronto, e as coisas vão chegando até você. É o que eu disse ontem: vai a um culto, vai à igreja, volta, vai, volta, e é a mesma coisa, né? Então a palavra já não faz mais sentido, você não tem, não é que nem recebe, é que ela passa, né? Passa por você, né? Então é muito, muito complicado isso, e nós devemos tomar muito cuidado, né? Também uma parábola interessante está lá no versículo 13, né? No capítulo 13, a parábola do semeador, né? E nós temos algumas explicações para isso, mas eu vou dizer uma rápida aqui, que é com relação ao joio, né? O joio e o trigo, né? O crescimento do joio entre o trigo chamaria a atenção especial, né? Quem conhece é muito parecido um com o outro, né? Então a pessoa tem que ser especialista para separar, só que vai ter uma separação, e essa separação vai ser feita por quem? Na sacudidura pelo Espírito Santo de Deus, por Cristo Jesus, né? Vai ter o peneiramento, e a palavra diz que um trigo sequer vai ficar fora, vai ser peneirado, tá? Ele vai sobreviver. Agora, palha, joio, tudo fora, né? Então, o crescimento do joio entre o trigo chama essa atenção especial. De fato, todo o campo pode ser considerado inútil por algum observador superficial. Uma pessoa que chega e olha por cima, tudo é joio, né? Mas podemos estar muito enganados. O semeador pode ser condenado por ele, como alguém que misturou a semente ruim com a boa, para seu próprio propósito perverso. Assim, os errantes hipócritas que professam seguir Jesus trazem reprovação à causa do cristianismo e fazem o mundo duvidar das verdades de Cristo. Conhece aquele que dentro da igreja é um amor de pessoa, né? E pronto, não é melhor você chegar, você tá carrancudo dentro da igreja? Não estou dizendo que isso é certo, não, mas que seja. Tome uma posição, né? E busque melhorar o seu caráter,
Busque melhorar o seu caráter, né? Então, nada de hipocrisia, né? Nós somos falhos e, se erramos, temos que pedir perdão a Deus e buscar corrigir, né? Não existe esse... como é que é? Tem uma música do Zeca Pagodinho, né? Nasci assim... Não, da Gabriela, né? Eu nasci assim e vou morrer assim. Não, não tem isso não, né? Pau que nasce torto, morre torto. Não, isso não existe, né? Nós temos até o último instante para mudar o nosso caráter, mudar a nossa vida e obtermos a salvação através da graça de Jesus. Mas por que esperar, né? Uma vez, num treinamento na Petrobras, eu me lembro, saiu um assunto tal, e, mas a sua igreja, a gente não pode fumar. Eu falei, pode. Não pode beber? Pode. Não pode ir para as orgias? Pode. Mas então, assim, o detalhe é o seguinte, você tem que se arrepender disso, sinceramente, e se converter antes de morrer. Aí o cara disse, mas eu não sei o dia que eu vou morrer. Eu falei, então o dia tem que ser hoje, agora. O dia da conversão é agora. Amanhã pode ser tarde. Né? Então nós não sabemos disso. Escutei um amigo chamado Pagani numa pregação que ele fez agora, estava no vídeo, e muito boa, né? Nós precisamos de ser exortados, nós precisamos de ser chamados à verdade, né? É Laodiceia, né? Nós vamos ver mais à frente quando estivermos lá em Apocalipse, né? Para muitos eu sei que vai ser novidade e tudo mais. O que é a igreja de Laodiceia? O que ela representa, né? E os laodiceanos, que é a última igreja, a igreja de hoje, né? Deus diz que vai vomitar, tem vontade de vomitar, porque ela não é nem fria e nem quente, ela é morna. Então está acomodada, achando eu estou salvo, eu estou bem, está tudo certo, e está enganado, né? Então é melhor ser frio, né? É melhor ser frio, porque o frio incomoda e vai te fazer buscar crescer, né? Então busque o conhecimento, né? As parábolas de Jesus são fantásticas. Tem um livro, Parábolas de Jesus, fantástico de você entender, a interpretar bem aquilo ali. Embora, repito, a Bíblia te explica tudo, tá? Tá certo? Eu vou dizer para você uma coisa que eu aprendi recentemente, né? A Bíblia é um mapa, né? Lembra aquele mapa 4 rodas aí no Brasil? Eu quero sair de Belo Horizonte para Natal. Aí eu pegava o mapa e via as cidades ali. Só que quando chega em Natal, eu quero ir na rua X, número 10. Aí aquele mapa já não me serve. Então nós temos outras obras que foram apresentadas por Deus através de profecias, tá? Que explicam aquilo ali, ou seja, que destrincha aquela cidade, a cidade de Natal com a rua, né? Tá certo? É uma visão menor. Não quer dizer que aquele mapa de Natal é um mapa mentiroso, é um mapa que não merece atenção. Ele merece atenção, ele vai te mostrar com detalhes aquilo que tu andou 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros para chegar, que foi o mapa principal. Então nós temos explicações através de espírito de profecia muito interessantes e que é assunto mais lá para frente, que nós não estamos tratando aqui de placa de igreja, nada disso, né? Então, as parábolas são muito interessantes, né? Joio e trigo crescem juntos. E só Deus pode separar, só Deus sabe quem é quem, né? Então, o irmãozinho que é muito bonzinho, cuidado, tá? Não tem isso não, tá bom? Introduzir-se-ão divisões na igreja. Desenvolver-se-ão 2 partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa, para o peneiramento. E aí Deus que sabe, entendeu? Sabe aquela pessoa que diz, tem 40 anos de igreja, não aprendeu até hoje? Eu lembro que uma vez encontrei com um rapaz, rapidamente, mudando um pouco de assunto, e ele tinha trabalhado uns 20 anos atrás comigo em obra, e eu fui chamá-lo a atenção de uma determinada situação, e falou assim, Vitão, você me conhece já há 20 e tantos anos, sabe que eu sei trabalhar desse jeito? Eu falei, engano seu. Eu te conheço há 20 e tantos anos, mas há 20 e tantos anos que você está trabalhando errado. Eu devia ter te corrigido na época, mas talvez não tive oportunidade. Então está errado, vamos corrigir, né?
Então, esse negócio de ter muito tempo de igreja, nós temos o trabalhador da 1/10 hora. Aqueles que na hora H vão pular para a igreja de Deus. E a igreja de Deus, aí nós vamos ver lá na frente, ela é chamada hoje no período de Laodiceia. Então, nem todos que estão em Laodiceia são realmente pertencentes à igreja de Deus, né? Eles estão na igreja de Deus, mas não pertencem à igreja de Deus, se é que você me entende. Que graça e paz lhes sejam multiplicadas e que você tenha a vontade, a capacidade, a sabedoria de pedir o Espírito Santo para te orientar no estudo da palavra do Senhor e esclarecer os pontos que a própria Bíblia esclarece. Assim diz o Senhor, está escrito. Amém?